meu povo. Bem-vindos a mais uma aula de Física do Felipe dos Santos. Vou abrir aqui já minha apresentação para vocês. Ó. Lembrando aí que na nossa última aula, nós estudamos conceitualmente a segunda lei de Newton, né? Que a segunda lei trata sobre o conceito de força. E hoje nós vamos estudar algumas aplicações desse conceito de força, né? Lá nós estudamos que força é igual a massa vezes a aceleração. Deixa eu só tirar isso daqui para mostrar aqui para vocês essa figura que é muito interessante. Quem nunca, né? Evite multas, reboque de maneira correta. Então, vamos lá. Na última aula, nós estudamos a força, que é a segunda lei de Newton, que diz que a força ela vai ser igual a massa vezes aceleração, certo? Mas e aí, meu povo, se eu tiver dois corpos sendo relacionados, ou seja, dois corpos sendo acelerados, que seria sistema de corpos acelerados, como que a gente lidar? A gente lidar da mesma forma que lidamos para um corpo só, que é isso que nós vamos estudar hoje, que é a aplicação da segunda lei de Newton. Vamos aqui para a nossa situação lá, que eu estava mostrando para vocês, que é um carro sendo conduzido por outro, né? Sendo rebocado por outro. Assim, como que a gente procede nessa situação ali, ó? Assim, o módulo de FR, que é força resultante, que a gente estudou que a força resultante vai ser igual a quê? Poderá ser calculado como massa vezes aceleração. Para os automóveis do problema anterior, que eu mostrei ali para vocês, como que a gente calcula a força resultante daqueles dois automóveis? A gente calcula da seguinte forma: a gente tem que delimitar que esse M aqui, ele vai ser a resultante, que é o M massa, vai ser a resultante da soma das duas massas vezes a aceleração. Então, a força resultante vai ser igual às duas massas somadas vezes a aceleração do objeto. No caso, como a gente estava tratando de dois carros, a aceleração dos dois carros. Ok? Então, vamos aqui para uma situação mais definida. Bem, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, que é exatamente o que a gente estudou na última aula, que o princípio fundamental trata sobre a massa vezes a aceleração é igual à força, nós podemos também ter problemas mais complexos nessa situação, porque quando a gente estava visualizando lá, nós tínhamos só um problema analisando o somatório das duas massas. Mas, numa situação, no nosso cotidiano, existem outras forças, além da força resultante, que atuam sobre esses objetos. Aí, para um problema nessa magnitude, nós temos que considerar vários outros fatores que atuam, aquelas forças importantes que a gente estudou anteriormente. Ó. Eu tenho que o automóvel A, que seria esse aqui, ó, o automóvel A, que está sendo puxado pelo B, ele tem como força resultante de A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Isso implica que a força aqui que está sendo exercida aqui nessa ponta aqui do A vai ser igual a quê, meu povo? Vai ser igual a força F aqui menos atração de B ou de TBA. Atração de TBA, porque ela está indo contra o movimento. Então, existe uma tração aqui no fio, e essa tração no fio, ela precisa ser levada em consideração. Então, a força resultante que está sendo atuada aqui em A, ela vai ser dada pela força, que é o F aqui,
menos a tensão de BA. Isso tudo vai ser igual a MA vezes A, massa de A vezes A. Essa é a nossa primeira equação. O automóvel B, FRB, que é a força resultante de B, vai ser igual a MB, que nós teremos que MB é massa de B, né? Vezes A. Isso implica que nós teremos o quê? Ó? Quem é que está atuando em B? A força que vai estar atuando em B é a tensão de AB, que é a tensão que está puxando ele para trás, ó. Que essa tensão de AB vai ser igual a MB vezes A. Ok? Vamos aqui para frente. Isso daqui vocês vão entender melhor quando a gente aplicar, porque eu costumo dizer que matemática você só entende na prática. Então, a situação lá que a gente estava analisando, o que muda se houver atrito, ó, lá nós estávamos analisando uma situação onde teremos só as tensões sendo relacionadas e uma força sendo relacionada. Além da força e das tensões do fio, nós temos a força normal e a força peso atuando sobre o corpo aqui. Agora, vamos analisar a situação quando nós tivermos, além da força peso e da força normal, nós temos também, e da tensão e da força que está sendo aplicada, nós temos também a força de atrito. Como que vai ficar uma expressão aqui para calcular quando houver atrito? Eu tenho que a força total que está sendo exercida ali, ela vai ser calculada como F menos FATA mais FATB, que é força de atrito em A e força de atrito em B, que é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Então, quando eu quero calcular o movimento de dois corpos acelerados, eu utilizo essa fórmula se houver atrito. Se não houver atrito, qual é as duas fórmulas de análise que eu devo fazer? São essas daqui, ó. Essas duas, essa daqui, a número 1 e a número 2 para o automóvel A e para o automóvel B. Vamos aqui. Forças agindo em cada corpo. Aqui eu tinha a junção dos dois corpos, né? A força agindo na junção dos dois corpos. E aqui eu vou ter a força agindo em cada corpo. Como que a força vai funcionar? Eu vou ter que na primeira eu tenho uma tração, está sendo puxado o bloco. Então, a força em A, por exemplo, vai ser F menos, que é força que eu apliquei, menos a tração, menos a força de atrito em A, que isso tudo é igual a massa de A vezes A. E o corpo B? Corpo B nós temos que a tração menos força de ATB é igual a massa de B vezes A. Observação, a aceleração é a mesma em cada corpo, ou seja, todos os dois corpos têm a mesma aceleração. Como eu disse para vocês, é bom a gente ver isso na prática, mas é importante vocês observarem esses cálculos aqui, porque eles facilitam na resolução, principalmente nas aplicações. Vamos por um exemplo aqui prático, que seria o mesmo exemplo do que a gente está fazendo aí, né? Deixa eu tirar aqui o meu rosto aqui do meio, voltar para cá para a gente poder resolver essa questão. Ó, quando eu tenho dois corpos acelerados, aí é que é a primeira questão, o FRGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dois blocos de massas M1, 3 kg, que é esse aqui, ó, e M2, 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Então, ó,
Já temos aqui uma situação que ele diz que está sem atrito. Então, a gente vai utilizar aqui aquela fórmula da primeira situação, quando não há atrito. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F, de modo F igual a 6 newtons. Conforme a figura a seguir, as forças resultantes sobre M1 e M2 são, respectivamente, vamos lá. Aí, então, eu tenho que separar e eu vou lá voltar para só para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Ó. Aqui é com atrito, quando houver atrito. Aqui é sem atrito, certo? Quando não houver atrito, essa formulazinha aqui que eu vou utilizar, ó, quando não houver atrito. Se houver atrito antes, essa daqui a gente vai utilizar para descobrir a força resultante total. E quando quiser descobrir qual que é a força atuando em cada corpo, eu utilizo essa daqui, quando houver atrito. Aí, nossa questãozinha trata sobre isso. Ó. Eu tenho os itens ali, vamos descobrir qual que é esses itens. Solução, meu povo. Como eu tenho que utilizar a primeira situação, então, inicialmente, eu vou atrás de saber qual que é a tensão, que é que está tracionando esses dois corpos, que seria nossa força resultante. Ó. A força resultante, que é a minha tração, vai ser igual a massa do 1 mais massa do 2 vezes a aceleração. Lá na nossa questãozinha, ó, deixa eu voltar aqui, ó, na nossa questãozinha, ele diz que a força, que é a tração que está sendo executada, vai ser igual a 6 newtons, e ele me deu as duas massas. Vamos aqui descobrir qual que é. Ele me deu a força que é 6 newtons e disse qual que era a massa do 1 e a massa do 2. Então, substituindo aqui, eu tenho 6 é igual a 3 mais 1 vezes A. Eu quero saber quem que é o A, que é a aceleração, que é o único dado que eu não tenho aqui nessa questão. Então, para me descobrir quem que é o A, vai dar 4, né? O 4 vai estar multiplicando o A, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai dividindo, aí vai ficar ó, A igual a 6 dividido por 4. 6 dividido para 4 dá igual a 1,5. Como é aceleração, nós temos que é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, meu povo, é necessário calcular o que foi pedido na questão. Na questão, ele pediu o seguinte, ele quer saber qual que é a tração no A e qual que é a tração no B. Então, vamos lá. A tração vai ser igual a força resultante no A, e para me descobrir qual que é essa força resultante, basta eu substituir. Ó. Eu tenho que tração é igual a massa vezes a aceleração. Como eu tenho a massa é 3. E a aceleração eu acabei de descobrir. Ó, isso daqui para o corpo 1, para o bloco 1. Acabei de descobrir. 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 dá igual a 4,5 newtons. Então, o bloco, ele possui, o bloco 1, ele está sendo puxado com 4,5 newtons. E o bloco 2? O bloco 2 é a mesma coisa. Ó. Vou pegar a massa do 2 vezes a aceleração dos dois corpos, que eu sei. Multiplicando aqui, você vai ter que a força resultante sobre o bloco 2 é 1,5 newtons. Ok? Então, o item a ser marcado seria o item 4,5 e 1,5 newtons. E qual que seria? Ó, o item B. Item B a ser marcado nessa nossa questão. Outro exemplo aqui rapidinho para a gente concluir. Na figura abaixo temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, cuja massa é desprezível. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana, que é esse aqui. Ó. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a G a gravidade, né? E a massa de A
igual a 9 kg e B igual a 6 kg. Determine o valor da tração na corda e marque a alternativa correta. No caso, eu não coloquei as alternativas aqui, vou fazer direto. Bem, pessoal, para poder resolver essa questão, nós temos que analisar os vetores que estão atuando nesse meu corpo. No caso ali do bloco A, eu tenho um vetor de tração na horizontal, atuando, puxando ele. E além desse daqui, como não existe atrito, não existe nenhuma força contrária à tração. Então só tem a normal e a força-peso. No meu bloco B, nós teremos a tração que está puxando ele para cima e teremos o peso contra essa tração. Vamos ver aqui como que a gente pode colocar. Ó. Podemos encontrar a intensidade. Ó. PB, que é o bloco B, vai ser igual à massa do A mais a massa do B, porque o P não está sendo puxado pela tração e lá em cima o bloco A está segurando o bloco B. Então eu tenho que o peso de B ele é igual, para que eles fiquem em equilíbrio, vai ser igual à massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Como eu tenho que massa do B, ou o peso, ele é igual a massa do B vezes a aceleração da gravidade, para a gente descobrir aqui qual que é a aceleração dos dois corpos, basta eu substituir os valores que eu tenho. Eu tenho que a massa do B é igual a 6, a gravidade é igual a 10, a massa do A é igual a 9, assim como a massa do B também é igual a 6, como já foi dito. Fazendo os cálculos aqui, 6 vezes 10 dá igual a 60, 9 mais 6 igual a 15. Tudo isso multiplicado por A. Eu quero saber quem que é o A, que é a aceleração, vou passar o 15 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu tenho que A vai ser igual a 60 dividido por 15, isso implica que A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Calculando a tração pelo bloco A, que é o que a questão está me pedindo, eu tenho que, para mim calcular a tração pelo bloco A, basta eu pegar o valor da aceleração, que eu acabei de descobrir, e substituir aqui dentro da minha formulazinha. Eu sei qual que é a massa do A, 9 kg. Agora eu descobri qual que é a aceleração, que é 4. Multiplicando, eu vou descobrir quem que é a minha tração, que é 36 newtons. Como eu não coloquei as alternativas, mas a alternativa é a B, e a resposta era tração igual a 36 newtons. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham entendido. Parece ser um pouco complexo, mas é como eu digo, matemática é prática. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Então, pratiquem que vocês vão entender melhor. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Isso daqui são nossas referências. Ó. Referencial é o livro. Tem um monte de questões resolvidas lá a respeito desse conteúdo. E até a próxima aula, meu povo. Vou finalizar aqui. Só para mim sair que eu tirei.